Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Cruz, sou graduando de Engenharia de Computação no Cefet Campus Petrópolis e faço parte do Programa de Iniciação Científica no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Desempenho de Workflows Multithreading no Supercomputador Santos Dumont em experimentos de RNA-seq. Bom, essa apresentação está dividida em 5 partes. Na primeira parte, eu falo brevemente dos assuntos abordados nesse caso de estudo. Na segunda parte, eu falo da metodologia adotada, ou seja, como foi modelado e executado esse workflow. Na terceira parte, eu falo das análises de desempenho do workflow sobre as condições que foram adotadas. Na quarta parte, eu trago a conclusão obtida com esse estudo e falo também um pouquinho dos passos futuros para ele. E na quinta parte poderemos ver as referências utilizadas para a realização desse trabalho. Bom, por que então falar de desempenho de workflows para experimentos de RNA-seq, né? Bom, já existem outros workflows de RNA-seq modelados, sim, porém esses workflows eles não são modelados para explorar ambientes de supercomputação. Eles são destinados à análise de dados. Então, esse estudo, ele tem como objetivo avaliar como o workflow científico de RNA-seq que foi desenvolvido se comporta quando, além das tarefas paralelizadas pelo próprio workflow com o Parcel, uma de suas atividades, que nesse caso é o software, que é o Bultai, né, executada pelo software Bultai, utiliza recursos multithreading. E esses experimentos de RNA-seq, além de utilizarem e gerarem um grande volume de dados, as atividades do workflow são executadas por softwares que detêm um alto custo computacional. Então, além disso, esses experimentos possuem uma característica de dependência entre as atividades. E isso traz muita caracterização de um workflow científico. Porque o que é um workflow científico, né? Um workflow científico é basicamente uma forma de abstração de um experimento científico. Então, para a gente poder fazer a representação de forma computacional, né, a abstração de forma computacional desses workflows, nós precisamos utilizar, então, sistemas de gerência ou linguagens de programação que vão nos dar ali ferramentas capazes de gerenciar esses workflows em ambientes HPC. Esse estudo é parte de um projeto multidisciplinar que envolve o Laboratório de Bioinformática e o Grupo Senapad do LNCC, com justamente o objetivo de facilitar o desenvolvimento de experimentos científicos e reduzir os custos computacionais. Bom, mas o que são então experimentos de RNA-seq, né? Experimentos de RNA-seq eles vão tratar do estudo de um conjunto de células com uma dada condição fisiológica comparada a uma outra condição. Então, como veremos mais à frente, nós teremos um conjunto de dados, um conjunto de células e faremos então uma divisão desse conjunto de dados em dois grupos, tá? Bom, com a utilização do Parson, nós fizemos a modelagem computacional desse workflow, tá? E chamamos ele de Parson RNA-seq, e ele faz parte de um projeto para acoplar um workflow científico de RNA-seq ao portal de bioinformática que é hospedado no LNCC. Então, futuramente, esse workflow será acoplado a esse portal. E, bom, toda a modelagem e instruções, inclusive né, as instruções para executar esse workflow estão disponíveis no GitHub através desse link. Bom, aqui eu trouxe a modelagem conceitual do workflow estudado, tá? Nós temos aqui um conjunto de dados de entrada, como eu disse, eles são divididos em dois grupos, mas nesse caso aqui, né, foi feito ilustrativamente, tá? Com um conjunto de 6 arquivos, mas poderiam ser dois grupos de 5, dois grupos de 7, dois grupos de 8, dois grupos de 10. Isso varia conforme o experimento, tá? E, bom, pela imagem, nós conseguimos observar que o workflow possui 3 atividades, que são executadas por dependência, tá? Cada atividade é executada por um software. Então, a primeira atividade é executada pelo software Bultai, a segunda atividade é executada pelo software HTSEC e a terceira atividade é executada pelo software DSEC. E, bom, das 3 atividades, a que precisa de uma maior atenção é a primeira atividade, que é executada pelo software Bultai. Por quê?
Porque o software Bulltie ele permite a execução multithreading, tá? Então, além do paralelismo de tarefas do workflow com o Parcel, que é exatamente como está aqui nessa imagem, é possível paralelizarmos cada tarefa que estiver sendo executada pelo software Bulltie, tá? Bom, para a gente conseguir fazer toda a automatização dos processos experimentais e modelar esse workflow, a gente escolheu então a biblioteca da linguagem de programação Python, chamada Parcel, que é capaz de gerenciar workflows em ambientes HPC. Então, pela linguagem de alto nível, né, nós conseguimos facilmente modelar um workflow e indicar a forma de execução das atividades. Porque o que acontece, né? O Parcel ele possui várias opções de seu motor de execução, que vão desde execuções locais até execuções na nuvem. Então, a gente pode pedir para executar em qualquer ambiente computacional, né? Então, só fazendo, né, execuções locais, por exemplo, né, execuções locais com multithreading local, a gente pode pedir para executar na nuvem, a gente pode pedir para executar em supercomputadores, ou fazer isso tudo de uma forma de uma forma híbrida, né, executando em diversos locais, né? O supercomputador Santos Dumont foi o ambiente de supercomputação utilizado para fazer as execuções e os estudos de desempenho, tá? E bom, nós decidimos partir de um cenário escasso de recursos nessa primeira etapa do estudo. Então, no passo, utilizamos um modelo de execução que utiliza recursos locais para execuções multithreading, chamado Thread Pool Executor. E no Santos Dumont, fizemos a utilização de um nó computacional, tá? E a arquitetura, né, utilizada está sendo uma arquitetura CPU multicore Ivy Bridge, tá? Do processador Xeon, que tem ali 64 GB de memória RAM. Bom, nós modelamos e executamos o mesmo experimento, o mesmo workflow, né, utilizando o mesmo conjunto de dados, tá, no sistema Galaxy, e nós obtivemos um tempo de execução de quase 3 dias. Enquanto nossa modelagem desse experimento, né, com o Parcel, né, unido aos recursos do Santos Dumont, nós obtivemos um tempo de cerca de 1 hora e 10, 11 minutos, quase ali no nosso melhor cenário de execução. Tá? O software, como eu falei, né, antes, o software Bulltie é um software que vai permitir uma parametrização multithreading. Então, as nossas análises também vão incluir o Bulltie na sua análise, né? Essas execuções multithreading. Então, as análises foram feitas sob 3 cenários, tá? O primeiro cenário a gente faz paralelizando somente a execução do workflow com o Parcel, tá? Sem utilizar o recurso multithreading para o Bulltie, ou seja, todas as tarefas do workflow são executadas em paralelo, tá? O segundo cenário é forçando uma execução serial para o Parcel, fazendo uma utilização dos recursos multithreading do Bulltie. Então, o que nós teremos aqui nesse segundo cenário, né? Diferentemente do cenário 1, que executamos tarefas em paralelo, nós iremos pegar e executar um arquivo do conjunto de dados de entrada por vez, de forma serial. E quando chegar na atividade Bulltie, o próprio Bulltie vai paralelizar com o seu recurso multithreading. Então, essa execução multithreading ela será independente do Parcel. No terceiro cenário, nós unimos a execução paralela das tarefas do workflow com o Parcel ao uso do recurso multithreading do Bulltie. Então, nesse terceiro cenário, vamos ter uma paralelização em 2 níveis, das tarefas requeridas pelo Parcel e da tarefa Bulltie. Então, nós vamos mandar executar todos os arquivos do nosso conjunto de dados de entrada. Então, todos vão iniciar a primeira atividade com o Bulltie de uma só vez, em paralelo. E o Bulltie, em cada execução de um arquivo, ele vai estar utilizando multithreading. Então, esses são basicamente os 3 cenários que estaremos analisando. Posteriormente,
nós fazemos uma extensão da análise, né, de uma análise, para o nosso uma extensão de análise, né, do nosso melhor cenário, que já adiantando aqui vai ser o terceiro cenário, né, onde fazemos a execução com um conjunto de dados de entrada maior. Bom, aqui a gente tem 3 dos cenários apresentados no slide anterior. Tá? Nesses gráficos eu trouxe aqui o tempo de execução, representado aqui na figura 2A, à esquerda, e o speedup, tá? O desempenho de speedup na figura 2B, à esquerda. No nosso pior cenário aqui, né, que é sem nenhuma paralisação, a gente obteve aqui um tempo de 643 minutos, o que dá mais ou menos ali em torno de 11 horas. Tá? Bom, nessa linha contínua, estamos representando o nosso primeiro cenário, tá? Que vai fazer somente o paralelismo de tarefas com o Parsel. E a nossa melhor configuração do parâmetro para o paralelismo é igual a 18, tá? E nós temos aqui 106 minutos no nosso melhor tempo, tá? Onde o speedup aqui vai ser de 6.06, tá? Nessa linha tracejada, essa linha de cima, a primeira linha, vamos ter o segundo cenário, que é referente ao uso somente do recurso multithread no Bulltie. Um fato interessante que essa execução, né, essa análise trouxe, foi que só usando o multithread no Bulltie, a execução do workflow ela já consegue obter um ganho considerável. Então, a gente sai ali de 640 minutos, mais ou menos, para 280 minutos, o que dá mais ou menos 360 minutos, umas 6 horas, né, de diferença. Bom, por fim, nas linhas indicadas como travessão ponto, essas linhas de baixo, essa última linha daqui, ela representa então o nosso terceiro cenário, que faz um paralelismo de tarefas com o Parsel e usa também o recurso multithread do Bulltie. Então, unindo esses paralelismos, nós conseguimos um melhor tempo de 1 hora e 12 minutos, né? Onde o speedup é de 8.91, tá? E o parâmetro de paralelização está em 12, tá? Todas essas execuções representadas aqui fazem utilização de um conjunto de 6 arquivos de entrada, tá? Então, teremos aqui, no máximo, 6 tarefas sendo executadas em paralelo. E como eu disse, como eu falei antes, né? Esses experimentos são do tipo que utilizam e geram muitos dados, né? Então, temos ali um volume total de 11 GB na entrada, que geraram, ao longo da execução do workflow, 54 GB. Tá? Um outro fato muito interessante a se notar é que, conforme a gente vai aumentando o número de threads, né, vamos também alcançando uma estabilização tanto no speedup quanto no tempo de execução. Isso é porque o workflow ele vai fazer uma utilização dos núcleos das CPUs da seguinte forma. Veja bem, na maior parte da execução do workflow, ele vai utilizar uma quantidade fixa de núcleos, que equivale à quantidade de arquivos de entrada. Isso significa dizer que tentar uma execução com mais threads possível não vai acarretar numa melhora no desempenho ou redução no seu tempo de execução, tá? Porque como ele vai ter uma quantidade de CPUs utilizadas na maior parte do tempo, uma quantidade fixa, né, que confere com a quantidade de arquivos, então vai haver ali um limite de paralelização que ele consegue fazer. Bom, então nesse slide eu trouxe aquela extensão do melhor cenário que eu havia comentado lá atrás. Nesse caso é o terceiro cenário, mas
O que tem de novo aqui, né? O que tem de novo é a quantidade de arquivos, quantidade de dados utilizados e o tamanho desse conjunto de dados de entrada, tá? Aqui nessa execução a gente conta com um total de 8 arquivos de entrada que totalizam 23 gigabytes e o que vai ser ali mais ou menos o dobro do que a gente tinha antes. E no conjunto de saída nós teremos 135 gigabytes. Então nós conseguimos aqui, né, nessa execução, nessa extensão, né, de análise, o nosso melhor tempo em 168 minutos, com um speedup de 10.66. Quando os parâmetros de paralelismo de tarefas e de threads para o BugTie eram iguais a 12. Tá? Então, se formos fazer uma comparação de desempenho de speedup, né, dessa execução com a do terceiro cenário da execução do terceiro cenário da figura anterior, né, vemos que ele é maior. Porque a distribuição de trabalhos entre os núcleos aumentou devido, né, ao número e volume de dados fornecidos, de dados de entrada fornecidos, né, o que faz diminuir o número de núcleos ociosos durante o tempo durante a execução. Bom, eu trouxe aqui também o estudo que nós fizemos com o perfilador VTune, e de todos esses gráficos dessas análises, as informações mais interessantes, mais importantes que podemos tirar são de que, bom, primeiro, né, existe uma relação direta entre o número de arquivos de entrada utilizados e o número de núcleos utilizados na maior parte do tempo, como eu havia falado antes. Então, com 6 arquivos, né, na figura aqui, representada aqui na figura 4, com 6 arquivos, na maior parte do tempo da execução, nós estamos utilizando 6 núcleos, na maior parte do tempo. Na figura 4 figura 4F, na execução com 8 arquivos, nós estamos utilizando, na maior parte do tempo, 8 núcleos. E na figura 4G e 4H, na execução com 10 arquivos, nós utilizamos ali, na maior parte do tempo, 10 núcleos. Vimos também que conforme vamos aumentando o número desses arquivos, o desempenho ele aumenta, né? A eficiência no uso das CPUs aumenta, né? Eu trouxe aqui uma análise com 10 arquivos, né? E a gente fazendo a comparação da análise de 6 arquivos para 10 arquivos, né, a gente obtém um ganho em mais de 10% na eficiência no uso das CPUs. Tá? E eu trouxe aqui também uma análise sobre a distribuição de trabalho entre os recursos computacionais, tá? Aqui representados na figura 4G e 4H. A gente utilizou aqui um cenário sintético, tá? A gente fez a réplica de alguns arquivos com tamanhos similares, aqui na figura 4H, e conseguimos observar o balanceamento de carga. Ou seja, quando nós fazemos execuções cujos arquivos eles têm tamanhos distintos, isso vai provocar um desbalanceamento de carga. Bom, nós trouxemos uma análise acerca da melhor configuração no uso dos recursos multithreading do BugTie e do paralelismo de tarefas com Parcel. Mostramos que com a utilização de arquivos, né, de tamanhos similares e arquitetura também similar à utilizada, a melhor configuração dos parâmetros para o BugTie, né, e para o Parcel é 12. E vimos também que quanto maior for o número e volume de dados de entrada, maior vai ser, então, a carga de trabalhos da CPU. Tá? Como passos futuros, nós almejamos fazer execuções em múltiplos nós, tá? Fazendo uma maior exploração do Parcel e do Santos Dumont. Então, por exemplo, podemos realizar vários experimentos de RNSEC de uma só vez, tá? Ou podemos mandar executar uma determinada tarefa em um nó específico.
E para isso, né, a gente vai estar utilizando ali um modelo de execução do Parsons chamado High Throughput Executor, que é um modelo indicado para execuções em até 2.000 nós. Bom, outra coisa que podemos fazer é fazer uma modelagem de um banco de dados, tá, juntamente ao Parsons, para armazenar os dados de proveniência gerados pela aplicação. Tá? E por fim, né, nós poderemos disponibilizar então esse workflow científico de RNSSEC à comunidade científica para utilização através do portal de bioinformática. Bom, aqui nós temos as referências utilizadas para a realização desse estudo. E, bom, isso é tudo. Muito obrigado a todos que contribuíram para a realização desse estudo e a todos vocês por terem assistido à minha apresentação. Uma ótima tarde.